Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre oportunidades. Oportunidades estão sempre por aí. Sempre aparecem oportunidades na nossa vida. E como que a gente faz para identificar quando uma oportunidade é boa ou quando não é boa? Esse é um tema muito legal que eu queria trocar uma ideia aqui um pouquinho nesses minutos com vocês. E aí eu queria falar um pouquinho também com vocês sobre as oportunidades que eu tive e como que eu processei na hora que eu identifiquei essas oportunidades, né? Até porque tem um ditado que diz que não tem oportunidade perdida. Se você perdeu aquela oportunidade, outra pessoa vai aproveitar aquela oportunidade. Então, uma oportunidade, ela nunca se perde. Ela é perdida por você. E como que aconteceram as oportunidades e como que eu identifiquei e processei, né? Bom, a primeira delas aconteceu lá em 2003 para 2004, quando eu trabalhava ainda numa pequena software house que foi contratada para desenvolver o sistema de uma fábrica aqui da cidade, né? Então veio a notícia de que a empresa precisaria de um profissional dentro lá da indústria, dessa fábrica, né? E me veio essa oportunidade. Então o dono chegou e falou assim, ó, precisa de uma pessoa lá dentro e a gente está pensando em você. O que você acha? E aí, essa foi a primeira oportunidade, a grande oportunidade que eu tive na vida, né? Só que eu poderia ter falado, não. Poderia ter falado, não quero. Eu estava aprendendo ali a desenvolver, me desenvolver como programador e tudo mais. Estava aprendendo uma profissão ali, né? E poderia ter falado, eu quero ficar aqui, não quero ir para essa fábrica, trabalhar lá. Porque na minha cabeça, na verdade, a gente começa a pensar assim, pô, vou sair de um lugar aqui onde eu trabalho com 3, 4 pessoas no máximo aqui, para ir trabalhar numa fábrica cheia de gente, de repente vai me dar mais dor de cabeça. A nossa cabeça tende a pensar desse jeito, né? Só que eu tentei pensar por um outro lado, né? Porque assim, eu já sabia que essa fábrica, que era uma fábrica de ventiladores, né? Era uma das 4 fábricas que tem aqui na cidade. Eu estou falando de Catanduva, né? Aqui no interior de São Paulo. E Catanduva, naquela época, era polo nacional de fabricação de ventiladores. Ou seja, 70% da produção de ventiladores no Brasil saía daqui de Catanduva. E eu já sabia disso. E aí é o primeiro ponto, né? Quando você tem bastante informação, você é curioso, você pesquisa, você vai atrás de ter cada vez mais conhecimento. Quando surgir uma oportunidade, você tem muito mais insumos para poder tomar uma decisão. E essa informação eu já tinha, eu sabia que Catanduva era muito forte na fabricação de ventiladores. Então eu pensei comigo, falei, bom, tem grandes chances de ser uma boa oportunidade aqui. E aí pensei também, bom, aqui eu estou trabalhando com poucas pessoas. Lá eu vou trabalhar com bastante gente. São muitos departamentos. Não tinha muita experiência na época, mas a pessoa me explicou. Falou assim, ó, lá é uma galera, assim, você tem comercial, você tem financeiro, você tem o departamento de contabilidade, produção, logística. E na minha cabeça, aquilo foi um ponto positivo. Às vezes, para muitas pessoas, pode parecer um ponto negativo hoje você trabalhar com mais pessoas, né? Mas para mim, não. Para mim, foi um ponto muito positivo. Eu falei, bom, eu vou aprender a me relacionar com pessoas, vou aprender a me comunicar melhor. Então, eu vi uma grande oportunidade. E na hora que eu processei todas essas informações, eu pensei comigo, falei, eu vou aceitar esse desafio. E eu fui para essa empresa, e para mim foi muito bom mesmo, porque ali eu fiquei trabalhando por 14, quase 15 anos dentro dessa empresa e eu me desenvolvi muito como profissional. Foi nessa empresa que eu praticamente construí minha vida, eu construí minha casa, eu casei, eu fiz as viagens que eu quis fazer, comprei meu carro, enfim. Eu estruturei toda a minha vida trabalhando nessa empresa, né? Então foi uma oportunidade assim que eu agarrei com unhas e dentes, eu identifiquei, eu processei aquilo, eu vi que era uma boa oportunidade e abracei, né? E aí, um pouco antes de eu começar a trabalhar nessa empresa, o dono da software house, ele já conhecia um pouco o dono dessa empresa, né? Ele falou assim, ó, o dono, ele chega muito cedo lá, ele é sempre um dos primeiros a chegar. E aí eu pensei comigo, falei, beleza. Falei, então eu vou chegar antes do dono. Meus amigos, a gente sempre tem que fazer um pouco a mais, né, do que é pedido pra gente. E eu falei, se o dono chegar cedo, eu vou chegar mais cedo ainda.
Porque eu quero que ele veja que eu tô me esforçando, que eu tô me dedicando. E assim foi por um bom tempo, anos e anos e anos. Eu chegava, eu era sempre um dos primeiros a chegar na empresa. E acho que isso tudo, né, todo esse processo, desde identificar a oportunidade, processar aquilo ali, ver que estava de acordo com o meu propósito de vida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que quis crescer na vida, na verdade, né? Diferente dos jumpers, né? Jumper é aquela pessoa que fica pulando de emprego em emprego, né? Você fala com o cara hoje, ele tá trabalhando num lugar. Você fala com ele amanhã, ele já tá em outro lugar. E nada contra, né? Não tô aqui pra julgar ninguém. Quem prefere viver dessa vida, segue aí. Mas eu nunca fui esse tipo de pessoa, né? Eu sempre fui o tipo de pessoa que, que quer construir uma carreira ali, né? E foi justamente o que aconteceu. Eu falei, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer a mais do que está sendo pedido para fazer e quero ir subir nos degraus aqui dentro. E assim foi, né? Eu entrei como praticamente como um estagiário ali. Na época o salário era R$ 600, R$ 627, para ser mais exato. E fui subindo os degraus ali, né? No final desses 14, 15 anos já estava numa posição muito boa, já estava já ganhando muito bem, já tinha uma vida relativamente ali confortável, né? Foi muito bom, foi muito bom ter aproveitado essa oportunidade. E a segunda oportunidade, que eu considero que eu aproveitei muito bem também, foi na transição dessa empresa para minha empresa, né? Porque que aconteceu? Chegou ali em meados de 2014, por ali, a empresa começou a entrar numa crise, né? Numa crise bem grande, bem séria, né? Mas a gente usava alguns outros sistemas terceiros também nessa empresa. E a empresa teve que começar a fazer alguns cortes desses sistemas, né? E um dos sistemas que precisaram ser cortados foi o sistema que era usado no pós-venda, né? O pessoal usava lá para prestar o pós-venda, fazer atendimento de clientes, e era um sistema extremamente importante, né, para a empresa. A empresa não poderia ficar sem. E aí, na época, o meu sócio, o Marcelo, ele era o gerente da área de TI, né? A gente trabalhava junto. Eu e o Marcelo, a gente se formou junto, trabalhou junto e agora é sócio na mesma empresa, né, na T-Web. E aí, na época, ele chegou em mim e falou assim, ó, e aí? Vamos ter que cortar esse sistema aqui, só que a empresa não pode ficar sem. O que a gente faz? A gente vai atrás de um sistema no mercado, um sistema já pronto, onde a gente só faz uma assinatura ali e usa esse sistema, ou a gente desenvolve um sistema. Bom, assinar um sistema ou adquirir um sistema no mercado parecia ser a ideia mais simples, mais fácil, menos trabalhosa, não é? Eu vou lá, contrato um sistema, coloco aqui, de repente um sistema mais barato, né? Porque pagava-se muito caro do sistema que tinha, mas a gente poderia ir atrás de uma opção mais barata. Então essa parecia ser a opção mais simples e mais fácil, né? E aí teria também a opção da gente desenvolver esse sistema. Porém, esse sistema ele teria que ser web. E na época eu não desenvolvia sistemas web, eu só desenvolvia sistemas desktop. E ele já deveria ser web porque teria muito acesso externo, né, a esse sistema. Então, primeiro ponto, eu teria que aprender uma tecnologia nova, que era desenvolvimento web, que até então eu não sabia. E a parte boa é que se desse certo, a gente poderia pegar esse sistema e comercializar para outras empresas. Então, aí eu já enxerguei a oportunidade. Eu fui um cara que eu sempre quis empreender, né? E ali tinha a oportunidade perfeita de eu começar algo meu, uma própria empresa minha, junto com o meu sócio. E eu não pensei duas vezes, por quê? Estava alinhada com o meu propósito. Meu propósito lá atrás sempre foi, de alguma forma, empreender. Na verdade, durante os 14, 15 anos que eu trabalhei na fábrica de ventiladores, eu já empreendia nas minhas horas vagas, né? Eu acabei não falando, mas eu sempre desenvolvi nas minhas horas vagas sistemas à parte ali por fora. E eu sempre tive clientes naquela época. Mas a minha ideia que eu gostaria mesmo era de ter a minha própria empresa. Isso sempre foi um sonho. Então, quando a gente tem um propósito, quando a gente se conhece e a gente sabe o que quer, e aí é o segundo ponto, quando acontece isso e surge uma oportunidade, é muito mais fácil, é muito mais simples você identificar aquela oportunidade e abraçar ela, abraçar com unhas e dentes e fazer acontecer. Tem um trecho de um livro aqui
do psicólogo Richard Wiseman. Tem o livro dele, The Luck Factor, que diz assim, que as pessoas consideradas de sorte tendem a estar mais abertas ao inesperado e prestam atenção a pequenas oportunidades que aparecem no dia a dia. Isso mostra que, muitas vezes, identificar oportunidades tem a ver com o nosso estado de espírito e a nossa disposição de dizer sim ao novo. E faz total sentido, né? Porque se a gente nunca está aberto a experimentar coisas novas, a tentar coisas novas, na verdade a gente nunca vai aproveitar uma oportunidade que nos é dada, não é verdade? Então, meus amigos, a gente tem que estar sempre ligado às pequenas oportunidades que nos são dadas durante a vida. Porque às vezes uma oportunidade, por menor que pareça ser, ela pode transformar a nossa vida da noite para o dia, não é? Então, fica aqui a reflexão. Esteja atento, esteja aberto às coisas novas, a oportunidades que a vida possa estar te oferecendo, porque no estralar de dedos, a sua vida pode tomar rumos óbvio, né? Identifique boas oportunidades, né? Não é qualquer oportunidade que vale a pena. Você tem que se conhecer muito, ter um propósito muito forte, saber muito bem onde você quer ir, onde você quer chegar, né? E para que quando você tomar uma decisão de aproveitar uma oportunidade, ela seja assertiva. Beleza, meus amigos? Essa é a minha reflexão sobre identificar e aproveitar as oportunidades da vida. Fechou? Obrigado, valeu por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!